Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao longo do tempo pascal, a Igreja nos propõe uma catequese sobre a sua missão e nos apresenta dois dos apóstolos, Pedro e Paulo. No início nós vimos um pouquinho da vida do apóstolo Pedro, pregando o querigma, formando a comunidade, testemunhando corajosamente Jesus Cristo diante das autoridades de Israel. E agora a liturgia nos apresenta Paulo. A primeira leitura de hoje nos ensina que Paulo, depois de ter feito a experiência com Jesus no caminho de Damasco, vai fazer um discernimento. E volta agora a se apresentar para a comunidade apostólica que está em Jerusalém. É importante a gente ter presente que nós lemos no início do tempo pascal que a comunidade de Jerusalém era um só coração, uma só alma, uma comunidade muito animada e que crescia o número dos seguidores de Jesus em meio àquela comunidade. Paulo quer fazer esta experiência da comunidade e vai se apresentar ao colégio apostólico. Mas olha o que acontece. Acontece que eles olham para Paulo com desconfiança. Prudência é uma virtude, desconfiança é um pecado. A comunidade precisa aprender sempre a ser prudente, ajudar aqueles que querem adentrar na comunidade cristã a fazer um caminho de formação, de experiência de Deus, de discipulado, de serem acolhidos. Mas a comunidade jamais pode ter o quê? Desconfiança. E tiveram para com o apóstolo Paulo desconfiança. Mas no meio da comunidade, até hoje, nós continuamos tendo o quê? Homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo. Há alguns dias atrás nós líamos isso nas leituras e dizia que Barnabé era um homem movido pelo Espírito Santo. Barnabé era um homem justo que colocava a sua confiança em Deus. Então Barnabé vai ser aquele que será o introdutor do apóstolo Paulo na comunidade cristã. Ele vê os sinais de conversão no apóstolo Paulo e acolhe ele dentro da comunidade, sendo ali o introdutor, o padrinho que leva Paulo para a comunidade. Meu irmão, minha irmã, movidos pelo Espírito Santo, que está presente em nós desde o dia que nós fomos batizados, com prudência, nós precisamos aprender a acolher as pessoas na comunidade cristã.
A missão da igreja é sempre uma missão de acolhida. A desconfiança não pode estar em nosso meio. Não podemos ter medo dos novos que adentram a comunidade, mas precisamos nos abrir a esta ação do Espírito Santo. Quando o Papa e Santo São João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, e ele exatamente dizia que o concílio seria um Pentecostes na vida da igreja. Pentecostes, que nós nos preparamos para celebrar, é um vento que vem exatamente para fazer o quê? Para tirar aquilo que talvez não esteja bom. O vento não tira a telha que está bem instalada na casa da gente, mas aquela que já não está boa, quando vem um vento, leva embora e a gente se vê obrigado a fazer uma reforma depois no telhado. Não é verdade? O Espírito tem que por vezes vir na igreja e dar uma balançada, vir na comunidade, para que ela possa cada vez mais acolher e viver a sua missão. Sejamos então prudentes e jamais desconfiamos dos novos que adentram a nossa comunidade. E o texto do Evangelho? O que nós podemos aprender da catequese que nos é apresentada? Jesus começa o Evangelho dizendo: eu sou a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, é porque existem videiras falsas. E quem era conhecido como videira? O povo de Israel. Deus arrancou do Egito esta videira, vai dizer o Salmo e também o Antigo Testamento. Deus cercou essa videira de carinho, só que esta videira produziu frutos amargos. Ao contrário, Jesus produziu frutos que agradam ao Pai. Jesus é então esta videira e ele nos convida a permanecer unidos nele, para que os frutos dele possam estar presentes na nossa vida. Sabe, se as crianças estivessem aqui, eu ia perguntar para elas agora assim: crianças, se eu plantar laranja, eu vou colher o quê? Laranja. Se eu plantar banana, eu vou colher o quê? Banana. Se eu plantar morango, eu vou colher morango. O que nós plantamos em cada missa? Jesus Cristo no coração de todos nós. Será que estamos colhendo esses frutos? Não respondamos. Olhemos para o nosso interior e nos perguntemos: este Jesus está crescendo? Aqui a gente tem que ter presente o que ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Para que os frutos de Deus que são plantados no nosso coração possam crescer, a gente precisa ser sempre o quê? Homens e mulheres de oração. E dizer como diz Santo Inácio: dai-me, Senhor, a vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Dai-me, Senhor, esta seiva de estar sempre unido ao Senhor, para que eu possa produzir os frutos que Deus espera de mim. Então aqui é importante, São Francisco de Assis vai dizer assim: tudo pedir para Deus, mas tudo fazer também a nossa parte. Deus planta em nós a semente, Deus dá a seiva que faz crescer, mas nós precisamos estar unidos a Ele. E qual é o verbo que talvez mais aparece no Evangelho de hoje? O verbo permanecer. E é muito diferente a gente vir só quando conseguiu vaga, só quando é dia das mães, dia dos pais, ou só porque, bom, vou na missa hoje, que se eu não for a patroa vai me atormentar o domingo inteiro, é melhor eu ir na missa hoje para acabar com o meu problema aqui de casa. Não. O que vai produzir frutos é aquele que permanece. Hoje está meio friozinho, a gente diminuiu a quantidade, mas talvez eu acho que fartou a turminha, entendeu? Deu uma esticadinha no cobertor que estava gostoso hoje, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O permanecer significa: é o mais importante da minha vida. Eu não posso ficar. E o que disse Jesus para os discípulos de João? Vinde ver, e permaneceram com ele um dia, vendo os sinais. Meu irmão, é exatamente com Jesus que a seiva dele vai fazer e passar por nós, para que nós sejamos cada vez mais frutos da mão de Deus. Só que tem uma coisa:
Jesus falou que aquele que produz fruto, o que ele faz? Ele poda. Ou então aquele que não produz frutos, ele também poda. Você sabe qual é a tesoura que Deus usa para nos podar? É uma tesoura muito afiada, viu? Porque diz que ela é como uma espada de 2 gumes. Mas diz que ela também é eficaz. A tesoura está aqui. A tesoura é a palavra de Deus. Ofereça outra face para aquele que te bateu. É fácil, mas é uma poda que quem coloca em prática vê o quanto faz bem ser da paz. Fale bem daquele que fala mal de você. É uma poda. Faz você enxergar virtudes ao invés de só defeito nas pessoas. Se alguém te pedir um manto, dê também a túnica. Faça mais do que a sua obrigação, e você vai descobrir que essas coisas da terra são passageiras, a gente não vai levar. E o melhor é viver livre para Deus, ofertando tudo e gastando a vida sempre na comunhão com Ele. Consegue compreender qual é a poda que nós temos então? A poda da palavra de Deus. Também temos que ser podado todos os dias, por isso que a gente pega a leitura, a liturgia em casa, reza no telefone, no e-mail, o evangelho, e a gente fala, hoje vai ser difícil, mas eu vou tentar colocar em prática. A gente tem que ter fé, como a gente diz no final, que é uma palavra de salvação. Uma palavra que a gente diz, glória a vós, Senhor, mas uma palavra que também a gente acredita que se a gente colocar em prática, nós seremos melhores. E como que termina o texto do Evangelho? Termina assim, que unido a Cristo, produzindo os frutos de Cristo, sendo podado pela palavra de Cristo, nós seremos verdadeiramente o que dele? Discípulos. Será que a gente tem sido discípulo de Jesus? Ou a gente tem escutado outras vozes? Isso é coisa do padre. Isso é só lá no jardim. Não. Isso é da palavra de Deus. E não dá para ser dúbia diante da palavra de Deus. Ela é viva e ela é eficaz. O discípulo de Jesus é aquele que coloca em prática a palavra de Deus. É aquele que é obediente. E aí a gente tem que aprender uma coisa: não dá para servir a 2 senhores, o mundo e a Deus. A gente precisa cada vez mais colocar em prática a palavra de Deus. Termino. De vez em quando a gente passa por aí, e aí a gente volta nas paróquias por onde a gente passou e pergunta, cadê fulano? Ah, padre, fulano não está mais no nosso meio, fulano deixou a nossa fé. Aí você vai andar para a rua lá e encontra a pessoa. Ô fulano, tudo bem com você? Ah, agora tá, padre. Encontrei Jesus na minha vida. E diz assim que encontrou Jesus. Fala, mudei muito na minha vida, padre. Eu deixei a comunidade, agora estou numa outra igreja e encontrei Jesus. Eu sempre me pergunto, Jesus estava aqui constantemente, mas talvez ele escutava a palavra e dizia, isso eu não vou fazer, isso eu não vou colocar em prática. A gente tem que tomar muito cuidado. Ser católico não é ser de qualquer jeito. Ser católico é ser discípulo de Jesus. Ser católico é ser seguidor da palavra. E de vez em quando tem gente que acha que ser católico é tanto fez como tanto faz. É católico porque não tem muita exigência. Bom, talvez a gente não cobra muito, né? Talvez a gente não fique aqui se perguntando isso, aquele outro. Mas a vida nossa um dia será cobrada por quem? Por Jesus nosso Senhor. E a cada domingo Ele está nos oferecendo algum ensinamento. E é a gente que tem que colocar esse ensinamento em prática. Sabe, quando eu era pequeno, eu comprei um livro. E eu li esse livro assim, muito rapidamente. Como se tornar inteligente. E eu achei que lendo esse livro eu seria uma pessoa inteligente. Não deu muito certo não, viu? Porque o livro dizia assim,
Quer ser uma pessoa inteligente? Procure um dia aprender a tocar um instrumento musical. A música é uma linguagem universal. Em qualquer parte do mundo você vai conseguir interpretar a mesma melodia. E aí eu falei, bom, para ser inteligente tinha que fazer o quê? Estudar um pouco de música. Dizia lá outra coisa, quer ser uma pessoa inteligente? Procure, na medida do possível, aprender um outro idioma que abre as perspectivas da sua vida para compreender uma outra cultura. I don't speak English, não aprendi nada, nem o verbo to be eu aprendi direito, certo? Só que eu achava que se eu lesse aquele livro, eu seria uma pessoa inteligente. O livro me deu as receitas, mas esse caboclo que vos fala não colocou em prática. A palavra nos dá a receita, a prática é cada um. E aí, é a gente que tem que tomar consciência, é a gente que tem que dizer, basta, eu quero a vida verdadeira, eu quero Jesus, eu quero esta seiva. Eu vou fazer um adendo aqui, não iria fazer, mas vou fazer. Nesta missa com as crianças, que é a missa Propópolis, a gente sempre faz, a gente tira a segunda leitura por uma questão pastoral. A segunda leitura de hoje fala do amor, e diz que a gente é imagem do amor de Deus. E aqui é interessante o que eu disse nas outras missas. Já viram um poço? Quando a gente cava um poço, como que é a água que começa a sair no início? Barrenta. A gente olha para o poço e fala assim, vou tomar essa água mesmo? Tem certeza? Mas à medida que a água vai saindo, a água começa a ficar limpa. E começa a ficar, acima de tudo, uma água gostosa, pura. Aonde está ligada a água? No lençol. E qual é a razão do poço? Fornecer água. Senão ele não existe. O poço não serve para virar outra coisa, ele serve para dar água para a gente. Aqui a gente tem que aprender uma coisa. Deus é o quê? Amor, diz São João. E se nós somos esse poço que está ligado ao amor, à medida que a gente pratica obras de amor, a gente descobre verdadeiramente o que é ser feliz e a vida divina que Deus oferece para nós. Não sei se eu já disse isso para vocês, quando atendo. Muitas vezes a pessoa chega diante do confessionário e fala assim, padre, a minha vida parece que está sem sentido. Eu estou muito triste, padre. Eu sempre pergunto, você tem feito caridade? Oferte uma água com amor e com carinho a um coletor que está aí ambiental recolhendo o lixo que a gente produz. Experimente um dia, ao invés de dar um copo de água, pega lá uma garrafinha, ó, hoje eu tenho uma com gás aqui que é boa. Tô aqui, ó, traz um copo chique. Sabe o que ele vai falar no ato para você? Hoje eu dei sorte, hoje estou tomando um negócio. Ele vai ficar tão feliz e você vai falar assim, caramba, eu ponho esse copo para o meu filho e ele fala, só tem isso hoje? Não tem nada diferente para tomar? Leva uma cesta básica para uma família que está necessitada. E você vai ver aquela pessoa se ajoelhar no chão e dizer assim, obrigado Deus, eu confio na sua providência. Entendeu o que eu descobri o sentido da vida? É fazer a caridade, é brotar do amor de Deus. Agora, como que é o amor de Deus, o poço? Quanto que o poço nos cobra da água que a gente tira dele? Nada. Mas se a gente não cuidar da natureza, o lençol pode um dia ser contaminado e a água pode vir a secar. Se a gente não cuidar de Deus na nossa vida, a gente talvez não descubra esse amor que faz a gente ser feliz, que faz a gente viver bem. Procuremos cada vez mais sermos caridosos, vivermos o amor, e a gente vai perceber quanto feliz nós somos e o quanto Deus age em nós e através de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,